Bom, gente, eu vou começar devagarinho enquanto o pessoal vai chegando ainda. Como vocês viram, né? Tem bastante pessoas hoje. Essa é uma turma, às terças-feiras, a gente tem uma turma regular de português. Para quem não sabe aí, a gente já vem estudando há algum tempo, despretensiosamente, sem correria, tranquilos. Mas com a chegada do concurso para Barra Mansa, eu decidi criar esse projeto de prova focando a bibliografia do concurso de Barra Mansa e aproveitando, inclusive, essa turma já está vendo alguns conteúdos que já estão, inclusive, aí na bibliografia. Nós estamos em classes de palavras. Então, a aula de hoje vai permanecer com classes de palavras, porque quem está chegando vai pegar isso, faz parte do edital. Como eu costumei conversar com os meus alunos, que já fazem parte da turma regular, classes de palavras, gente, é um conteúdo de língua portuguesa importantíssimo. Por quê? Porque cai em todos os concursos públicos e é a base da língua portuguesa. Você entender bem as classes de palavras vai facilitar a sua compreensão em outros conteúdos da língua portuguesa. Então, a gente vai começar com classes de palavras. Eu vou falar rapidamente quais são as classes, quais são variáveis e invariáveis, e já vou entrar na primeira classe, que é o substantivo. A turma de terça, a gente tinha parado falando dos pronomes, mas eu vou dar uma pausa nos pronomes, porque lá na frente eu vou voltar neles. Eu vou entrar no substantivo, vou explorar o substantivo, até porque a turma de terça já viu, assim, bem de forma rápida as classes, e agora a gente vai aprofundar nelas, tá? E aí, o que eu preciso? Eu vou colocar para gravar o podcast aqui, porque também quem perder a aula vai ter acesso ao áudio. Então, se você está assistindo a aula, ficou com dúvida, quer voltar no conteúdo, você vai poder visitar o podcast que eu vou gravar dessa aula, e eu estou fazendo um experimento aqui com o aplicativo, tentando salvar essa aula aqui. Então, vocês vão ter acesso à aula depois para poder continuar estudando, tá? Deixa eu só gravar aqui o podcast. Olá, pessoal, esse é o podcast de português, enfocando aí o concurso de Barra Mansa, e nós vamos dar início a classes de palavras. E aí, o que eu preciso que vocês entendam primeiro? Lá no edital, eu vou compartilhar com vocês os conteúdos do edital e como eu pensei em estruturar esse curso. Eu sempre vou pedir para vocês fecharem os microfones, todo mundo, e se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazê-la aí no bate-papo aí do lado. Tem uma caixinha, um balãozinho de fala, você clica nele, digita a sua pergunta, que eu estou atento a te responder, tá? Então, se você precisar me interpelar, faça pelo bate-papo, que eu dou uma paradinha. Eu vou compartilhar agora o edital para a gente dar uma olhadinha nos conteúdos que a gente precisa dar conta até a prova. Bom, tá aí o edital. Como vocês podem ver, o primeiro conteúdo é análise e interpretação de texto oral, né? Texto geral, e alguns pontos importantes, como ponto de vista, ideia central defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura, organização do texto e parágrafos. A gente vai ter que estudar primeiro todos esses elementos que estão dentro do parênteses, porque eles são importantíssimos para a interpretação do texto. A gente tem tipologias e gêneros textuais. Eu vou focar a área da linguagem no dia de quarta-feira. Terça-feira nós vamos ficar com classes de palavras. Quarta-feira nós vamos ficar com textos, tipos de textos, gêneros textuais e linguagem. E na segunda-feira nós vamos ver conteúdos de sintaxe gramatical. Então vai ser assim. Eu não vou continuar amanhã a matéria que eu estou dando hoje. Eu separei o curso por disciplina, por conteúdo. Então, nas terças-feiras, você vai estudar classes de palavras. Ela é dedicada a isso. E amanhã o enfoque é a linguagem, é a língua, é os tipos de texto. Alguns dos meus alunos já viram esses conteúdos, vão rever novamente, não é demais, né? Inclusive as figuras de linguagem. A gente tem o tópico 4, o emprego de pronomes demonstrativos, e eu achei bacana o edital ele esmiuçar isso, porque a gente tem dentro da classe de palavras,
vários pronomes. E aqui ele está destacando o pronome que você precisa dar atenção, que são os pronomes demonstrativos, que causam muita dúvida, inclusive. A gente tem as relações semânticas estabelecidas entre oração, período e parágrafo. E aí entram as conjunções, que também fazem parte da classe de palavras. A relação de sinonímia e antonímia, que está dentro de semântica. O item 7, sintaxe da oração. O que é um período simples? Quais são os termos fundamentais que não pode faltar numa oração? Quais são os termos acessórios, os tipos de predicado? Ainda quanto ao período, o que é um período simples, um período composto por coordenação e subordinação. As funções do que e do se, que é um conteúdo que eu acho muito delicado, que a gente vai precisar estudá-lo com muita calma. O emprego do acento grave, que é crase. Emprego de pontuação, ortografia, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. O emprego de tempos verbais, a formação dos tempos. Você está vendo que é uma bibliografia muito vasta, muito ampla. Nós vamos ver, na medida do possível, todo o conteúdo. Mas eu já adianto para vocês, né, e eu sempre falo isso para os meus alunos, gente, que para a gente ter uma fundamentação em língua portuguesa, para a gente ir bem nas provas, para a gente realmente, de fato, se familiarizar, a gente precisa manter uma rotina de estudos. A gente precisa parar com essa ideia de se preparar quando o edital abre, porque se torna muito mais difícil. Olha você, quanto conteúdo eu vou ter que dar conta com vocês em 2 meses. São muitos conteúdos. E aí a gente precisa tomar esse costume. Se eu pretendo passar em um concurso público, ou em vários concursos públicos, ou ser concurseiro e me dar bem em língua portuguesa, eu preciso me programar, eu preciso me preparar, eu preciso estar em contato constante com a língua, tá? Então, eu já deixo de antemão informado que a gente tem uma turma regular, que é terça-feira, que a gente estuda português e quando chega no fim a gente volta no início de novo, que é justamente para que as pessoas possam se familiarizar com aquilo, tá? Como eu disse para vocês, hoje nós vamos dar conta de classes de palavras. Eu não vou enrolar muito, porque nós temos muito conteúdo e pouco tempo. E aí, quando eu falo em classes de palavras, você precisa saber que existem 10 classes de palavras. Mas quais são essas 10 classes de palavras, William? Bom, existe um grupo de classes de palavras que são variáveis. E aí, quando eu digo variáveis para você, você tem que entender que são palavras que podem mudar, podem variar. Vamos lá, em gênero, quando eu falo gênero masculino e feminino, ela pode variar em número. Lembrando que quando eu falo de número, eu falo de singular e plural. Ela pode variar em grau. Quando eu falo de grau, eu falo de aumentativo, eu falo de diminutivo. E quando eu falo dos adjetivos, eu ainda posso falar num grau comparativo, num grau superlativo. E ainda os verbos podem variar também em tempo e modo. Então, quando eu falo para vocês das classes que sofrem variações, podem sofrer variações em algum desses itens que eu falei para vocês. Ali eu tenho 6 classes de palavras que são variáveis, que modificam. São palavras que não são exclusivas. Por exemplo, substantivo. E aí eu digo para você o substantivo menino. Menino é um substantivo e há uma classe variada. Por quê? O substantivo ele pode ser variado em gênero masculino e feminino. Eu posso dizer menino, mas posso dizer menina. Ele ainda pode variar em número. Eu posso dizer menino, mas eu posso dizer meninos. Ele pode variar em grau. Eu posso dizer menininho, meninote, meninão. Ele ainda pode sofrer outras variações de criação de novas palavras. Então, assim, está mais do que provado que o substantivo é uma classe variável, assim como o adjetivo, o artigo, numeral, pronome e verbo. Essa classe aí é uma classe variada e a gente precisa estudar com muita calma todas as suas variações. O que eu preciso passar para quem está chegando hoje e reafirmar para quem já estuda comigo? Uma informação preciosa. Gente, na língua portuguesa existe uma classe de palavras que ela recebe a denominação de nome.
Então eu vou dizer para você assim, qual das classes de palavras são conhecidas como nome? Todas as vezes que você me ouvir falar aqui na aula sobre nome ou ainda nominal, eu li para vocês na bibliografia de vocês que vocês vão ter que estudar regência nominal, vocês vão ter que estudar concordância nominal, vocês vão ter que estudar adjunto adnominal. Você está vendo como que essa nomenclatura ela é recorrente na língua portuguesa? E o que tem que ter na sua cabeça? Quando eu falo para vocês assim, gente, vamos estudar regência nominal. Você pode não saber o que é regência, mas você, pela aula de classes de palavras, tem que saber o que é nominal. Você pode saber concordância nominal. O que nós vamos estudar? Você pode não saber o que é concordância, mas você tem que saber o que é nominal. Bom, alguém dos meus alunos aí que já teve uma aula bem rápida sobre classes de palavras, se sente confortável de me responder hoje quando eu falo de nominal na língua portuguesa, quando eu falo de nome na língua portuguesa, eu estou falando especificamente de quais classes? Alguém consegue? Substantivo, adjetivo e advérbio. Na ponta da língua é isso aí que você tem que saber. Então, a Vera já sabe que quando ela chegar lá na frente para estudar regência nominal, ela vai se preocupar com o substantivo, com o adjetivo e com o advérbio. Gente, essas três classes de palavras são reconhecidas na língua portuguesa como nome. Então, tudo que você vir na língua portuguesa que tenha essa nomenclatura nominal é o estudo dessas classes. Concordância nominal, regência nominal, adjunta de nominal e outras aí que existem, né? Então, é a primeira informação que eu vou dar para vocês fixarem no cérebro de vocês e já prestarem atenção na aula de classe de palavra. Por quê? Um aluno que não sabe identificar um adjetivo, um substantivo e um advérbio, quando chegar lá em concordância nominal, ele vai ter trabalho, não vai entender. Quando ele chegar lá em concordância, em regência nominal, vai ter trabalho. Então, você precisa aprender agora, nesse momento, dentro de classes de palavras, exatamente o que é um substantivo, o que é um adjetivo e o que é o artigo. Outra informação importante que eu dei para os alunos que já estudam comigo, que existe dentro da classe de palavras um nome que ele é tão importante, mas tão importante que quase tudo gira em torno dele. Alguém lembra? Qual é a classe de palavra suprassumo? Substantivo. O substantivo. A classe que nós vamos falar hoje, ela é a número 1 das classes. Por quê? Porque quase todas as classes têm uma relação com o substantivo. O artigo, ele define ou indefine o substantivo. O adjetivo, ele dá qualidade, ele caracteriza o substantivo. O verbo indica uma ação de um ser, de um substantivo, ou um fenômeno natural de algum ser, de um substantivo. O numeral, ele quantifica ou ele sequencia os seres, ou seja, o substantivo. Vocês estão vendo quantas classes eu estou falando e que tem uma ligação direta com o substantivo? E se você não tem essa clareza do que é um substantivo, vai dificultar lá na frente e vai dificultar entender, inclusive, as outras classes que têm relação com ele, tá? Então, essas duas informações são as principais aí. Entender o que é nome na língua portuguesa, o que é nominal, porque essas palavras são recorrentes. E segundo, compreender que o substantivo ele é o suprassumo, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser entendido, porque muitas coisas estão ligadas diretamente a ele. Muitas matérias na língua portuguesa elas se dividem entre verbal e nominal. Concordância verbal, concordância nominal. Regência verbal, regência nominal. Adjunta adverbial, adjunta adnominal. Só para vocês terem um paralelo. Tá vendo essas matérias que a gente vai estudar lá da frente? Verbal é moleza, tem uma relação com verbo. Tudo que você ouça que é verbal, você sabe que seu olhar, a sua atenção na prova vai ser para o verbo. Agora, se é nominal, a sua atenção são para essas três classes que mencionamos aí. Adjetivo, substantivo e advérbio.
Gente, sobre essas duas informações importantes, alguém tem alguma pergunta? Então, vamos adiante. Então, vamos começar primeiro a entender quais são as 10 classes de palavras. Já expus para vocês aí que as variáveis são substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Essas são 6 classes que são reconhecidas como variáveis. Faltam 4. As 4 seguintes são classes reconhecidas como classes invariáveis. O que é uma classe invariável? Essas, gente, não mudam em nada. A palavra que eu te apresentar é ela e ponto final. Ela é imutável. Ela é imexível. Me perdoe o neologismo, né? A criação dessa palavra. Por exemplo, o advérbio. O advérbio é uma palavra que eu vou te apresentar, como, por exemplo, aqui. Aqui é um advérbio de lugar. Ele é invariável. Não existe plural, não existe masculino, não existe feminino, não existe modo, não existe tempo. Por quê? Porque advérbio é invariável. A palavra é exclusiva. Assim como as preposições, as conjunções e as interjeições. Essas 4 classes de palavras são as invariáveis. Vou contar para vocês que eu já vi concurso público perguntar quais são as classes de palavras que são invariáveis, tá? Eu já vi isso em concurso público cair. E o aluno tem que entender que as classes invariáveis são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Nós vamos estudar cada um desses itens com calma, mas hoje a nossa atenção vai ser para a classe que se chama substantivo. Como eu disse para vocês, o substantivo ele é reconhecido como nome. Nome. Assim como o adjetivo, assim como o advérbio. Nós vamos estudar o primeiro nome, que é o substantivo. E aí vocês já devem saber, né, que o substantivo é aquela classe de palavras que dá nome para os seres, que nomeia os seres, que nomeia os sentimentos, que dá nome para as coisas. Tudo que existe na face da Terra tem um nome. E esse nome se chama substantivo. Tá vendo? O substantivo é uma classe que dá nome para os seres. Por isso ele é chamado de nome. Por quê? Substantivo são os nomes das coisas. Eu olho aqui na minha mesa e começo a ver tudo que está aqui na minha mesa. Eu tenho uma caneca, é um substantivo. Dentro da caneca eu tenho água, é o nome que eu dou para esse líquido, é substantivo. Eu tenho uma garrafa, é substantivo. Eu tenho um livro, eu tenho um celular, eu tenho um notebook, eu tenho uma planta aqui em cima, eu tenho um vaso aqui em cima, eu tenho álcool em gel aqui em cima. Tudo que eu estou nomeando que está na minha mesa é substantivo. Porque substantivo é a classe que dá nome para os seres, ok? E aí, vamos lá. Eu vou chamar aqui, deixa eu olhar o bate-papo, se tem alguém fazendo alguma pergunta. Não. Vamos ver alguém aí que tem o microfone funcionando. Ana Hermes. Você está vendo o meu slide? Você consegue ver o meu slide? Tá. Você está vendo a primeira imagem. Eu quero que você diga tudo que você visualiza na primeira imagem. Tudo. Na primeira imagem, Uhum. eu vejo uma casa. Casa. Também tem um boi, uma vaca. Não, só na primeira mesmo da casa. Só na primeira vez? Não, eu vejo uma casa, parece que tem 2 árvores do lado. O telhado, parece que tem uma chaminé. Uhum. Mais alguma coisa? Eu só vejo. Porta. Não. A portinha. A portinha. Tem uns matinhos, porta, matos na frente. Janelas. Vocês estão percebendo que tudo que a Ana está falando, todos os nomes que ela está dando daquilo que ela consegue ver, são substantivos. Ana, na segunda imagem. Não, eu vejo um boi. É um boi, olha bem. O nome desse ser é boi, olha aí embaixo. Não. Tem a tetinha. Não, é uma vaca. Vaca. Porque tem os peitinhos. Isso. Eu vejo aqui que tem
capim embaixo dele, dela. Teta, rabo, Isso. olho, pata, rabo, tudo isso é substantivo. Na terceira imagem, eu vejo, parece que são 2 livros com uma maçã em cima. Ok. Na outra, embaixo, parece que é um ônibus, né? Aparece para mim 2 rodas, porta, várias janelas. Ok. A última. Uma mulher sentada em frente, mexendo, né? Em um computador. Aí eu vejo o computador, a cadeira, a mesa, a cor da blusa dela rosa. E se você quer se referir a ela sem ser mulher? Eu falo que eu estou vendo uma pessoa. E se você não quiser falar pessoa e mulher? Eu falo, então, que eu estou vendo uma imagem. Uma imagem. E se você não quiser falar imagem? Mulher, menina, moça, professora, moça, garota. Então veja, gente, que isso que eu estou fazendo com a Ana é um exercício de percepção de que o nome dos seres são os substantivos, tá? E aí o que a gente precisa, além de entender o que é um substantivo? Eu preciso entender que há maneiras de classificar os substantivos. Então, depois que você reconhece o substantivo, você precisa ter a competência de classificá-lo. Nós vamos aprender 3 coisas. Primeiro, eu tenho como classificar os substantivos, quanto à sua classificação, quanto à sua formação e quanto à sua flexão. Então, o substantivo pode ser analisado sob 3 perspectivas. Primeira, classificação. Segunda, formação. E terceira, flexão. Vamos primeiro entender o que é classificar um substantivo. Eu posso classificar um substantivo em comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. E aí eu vou bater um papo com vocês sobre essas classificações. Ah, mas isso eu já estudei, isso é fácil. Ok, mas eu vou chamar a sua atenção para algo que talvez não seja tão fácil assim e que as pessoas possam confundir, ok? Primeiro, quando eu digo que um substantivo ele é comum e quando eu digo que um substantivo é próprio, eu preciso entender que quando eu digo que um substantivo é comum, eu estou me referindo aos seres de maneira geral. E quando eu digo que um substantivo é próprio, eu estou particularizando, eu estou especificando, eu estou separando do todo. Exemplo, professor de português. Quantos professores de português vocês conhecem? Professor, tem vários. Isso é geral. É o nome que dá para todos aqueles que ensinam. Mas quando você particulariza, por exemplo, vocês estão estudando com William, o professor William. William não é qualquer professor. É um dos professores. É um ser que está separado, que está especificado. Então, professor é um substantivo comum e o William é um substantivo próprio. Bom, de maneira bem simplória, a gente sabe que o nome específico das coisas são substantivos próprios e que devem ser iniciados com letras maiúsculas. Então, se a gente pensar, por exemplo, em jornal, jornais, quantos jornais existem? Vários. Isso é geral, isso é um substantivo comum. Mas quando você começa a separar, especificar o jornal O Dia, jornal O Globo, jornal Extra, eu estou separando do todo. Quando a gente separa do todo, a gente tem um substantivo que é próprio, ok? Ainda quanto à classificação, além de comum e próprio, a gente tem concreto e abstrato. Bom, quando eu ouço a palavra concreto, é uma coisa muito perceptível. O que é algo concreto? É algo tangível. É algo que você vê.
é o que você toca. É inegável que um ser que você toca, que você visualiza, é um ser chamado substantivo concreto. Eu nomeei várias coisas que estão aqui na minha mesa, né? Eu apontei para vocês a minha garrafa. Estou mostrando, não. Estou mostrando a minha garrafa, todo mundo está vendo. Óbvio que isso aqui é um substantivo comum. Porque existem vários seres que são garrafas. Isso é comum a tudo. E isso aqui é um substantivo concreto. Por quê? Porque ele é tangível, eu posso pegar, é inegável. Isso aí não tem que discutir. Agora, e o substantivo abstrato? O substantivo abstrato serve à ideia de que é aquilo que você não vê, aquilo que você não toca. Mas você precisa tomar cuidado no concurso público. Por quê? Pegadinha de concurso público é colocar alguns substantivos abstratos que nos parecem abstratos, que são seres que nós não visualizamos, mas que na verdade são substantivos concretos. Um exemplo disso. Deixa o microfone aqui. Um exemplo disso. Eu digo para vocês assim: amor. Amor, você sente, mas você não vê e você não toca. É um substantivo abstrato. Ok. Você diz, por exemplo, emoção. A emoção, você sente, mas você não toca, você não vê. Agora, você diz Deus. Deus é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Eu não toco e eu não vejo. Por quê? Mas assim, o amor também eu sinto, mas ele não é concreto. Porque ele não depende de ninguém para existir, William. Eu acho que é isso, que ele não depende de existir. Ele existe e não depende que outra pessoa exista, entendeu? Ou que ele exista dependendo de alguém. Acho que é isso. Também. Mas para ficar mais fácil aí. Oi, pode falar, Denise. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala de Deus, todo mundo tem a mesma ideia. Por isso que ele passa a ser concreto. Todo mundo tem a mesma imagem de Deus, né? Mesmo que a gente não veja. Seria isso? Ajuda, é isso aí. Veja bem, gente, Tom Hudson colocou ali, né, materialização de Deus. Todos os seres que você não vê, que você não toca, mas você tem uma imagem acústica deste ser, ele é concreto. Quando nós conseguimos materializar uma imagem para um ser que não existe, não estou dizendo que Deus não existe, não, pode ser qualquer ser, tá? Um ser que não existe, visivelmente, concretamente, ou que você o toque. Vou trocar para o exemplo ficar mais claro. Gnomos. Gnomos é um substantivo concreto. Por quê? Existe? Não. Alguém já viu? Já tocou? Não. Mas todos nós temos uma imagem mental do que seja um gnomo. Quando nós conseguimos visualizar mentalmente um ser, esse ser é concreto. Então, Papai Noel, fada, as fadas. Não existe. Mas todo mundo tem a imagem de um bichinho pequenininho com asinha. Quando eu falo Deus, dependendo da sua religião, cada um vai materializar aí, vai ter uma visão concreta de Deus. Ou é aquele homem com cabelo comprido, né? A imagem de Jesus com barba. Ou é aquele velhinho de cabelo branco. Todo mundo tem uma imagem mental aí do que seja Deus. Então, Deus é um substantivo concreto. Então, você está na dúvida se é substantivo concreto ou abstrato? Bom, se é um ser que não existe, um ser que você não visualiza, ele possui uma imagem acústica. É possível materializar aquilo? Sim. Se assim for, eu vou dizer que é um substantivo concreto. Ok? Alguma pergunta? Não? E, por fim, eu tenho um substantivo coletivo. Bom, o que significa coletivo? Gente, coletivo é aquilo que não é individual.
é aquilo que é mais de um. A palavra coletivo, ela representa mais de um ser. Então, quando você diz que um substantivo é coletivo, significa que é uma única palavra que tem o poder de compor vários seres de uma mesma espécie. Eu digo para vocês, por exemplo, palavras que são substantivo coletivo. Eu falo povo. Quando eu falo povo, é uma palavra só, povo. Mas a ideia que nós temos de povo são várias pessoas, são vários seres. Então, povo é um substantivo coletivo. Quando eu digo para vocês, por exemplo, buquê, ganhei um buquê. A palavra buquê, ela tem o poder de nos dar a ideia de que eu estou fazendo referência a mais de uma flor. Inclusive, gente, é redundante falar assim, ganhei um buquê de flores. Você pode ganhar um buquê de banana? Alguém já ganhou um buquê de banana? Não, né? O buquê, ele só pode ser de flores. Por quê? Buquê é uma palavra que representa várias flores. Então, substantivo coletivo são palavras individuais que têm o poder de abarcar aí vários seres. Vamos fazer uma enquetezinha aí, né? Quem conseguir lembrar, eu vou falar alguns aqui coletivos, vamos ver se vocês lembram. A palavra que eu estou falando representa que grupo? Primeiro, vara. Porcos. Sempre no plural, porque é mais de um. Porcos. Pinacoteca. Pinacoteca. Quadros, obras de artes. Arquipélago. Ilhas. Penca. Bananas, algumas frutas. Manada. Bois, elefantes, animais de grande porte, ok? Baixela. Utensílios de cozinha. Utensílios de cozinha. Muito bem. E aí, eu já disponibilizei esse material para vocês, que eu coloquei uma série aqui de coletivos, de pessoas, que representam várias pessoas. Umas são comuns, a gente sabe, e outras são um pouco mais pouco conhecidas. Então, a gente tem que dar uma lidinha e ir aprendendo aos poucos, tá? Por exemplo, aqui, ó, farândola. É uma bem comum, farândola, de mendigos. Nossa, veja que ali há uma farândola. Muitos mendigos residindo ali, ok? Tertúlia, grupo de parentes ou amigos. Então, depois vocês deem uma lida com calma nesses coletivos de pessoas. Coloquei também coletivos de animais, dá uma olhada. Alcateia, de lobos. Deixa eu ver uma bem difícil aqui. Fio, olha lá o fio. Fio, grupo de atum. É fio. Miríade, grupo de insetos ou estrelas. Panapaná. Isso já caiu no concurso, gente. Eu lembro que eu errei isso no concurso público. Eu não me lembrava qual era o coletivo de borboletas. Aliás, eu não sabia que Panapaná era coletivo de borboletas. Eu já vi isso no concurso público. Então, a gente tem que dar uma estudada em alguns coletivos, sobretudo aqueles menos comuns, para a gente não cometer esse erro. Coletivos de planta. Carvalhal, conjunto de carvalhos. Pomar, árvores frutíferas. Olival, de oliveiras. Réstia, de alhos, de cebola. Então, acho que esses aqui são mais comuns, talvez não cause tanta dúvida. Mas você já tem esse material. De objetos. Deixa eu ver um diferente aqui. Pinacoteca. Seleta. Grupo de textos escolhidos. Quando a gente seleciona um texto, coleção de textos, coletânea de textos, é uma seleta. Pilhas. Grupo de coisas colocadas umas sobre as outras. Isso também é fácil, né? Hemeroteca, grupo de jornais e revistas. Depois vocês passem os olhos aí
para vocês analisarem. Então, vamos analisar agora. Gente, nós estamos na fase do substantivo, em que nós classificamos. Ou seja, é a classificação. Lembrando que a classificação pode ser comum, próprio, concreto, abstrato ou coletivo. Eu vou dar um tempo para vocês passarem os olhos aí nessas palavras e que vocês possam classificá-las. Mas é para classificá-las de toda a forma possível. Por exemplo, Jornal do Brasil. Eu vou dizer que Jornal do Brasil é um substantivo próprio, porque não é um jornal qualquer. Eu estou separando. Eu vou dizer que ele é concreto, porque a gente tem uma ideia física do que é um jornal, a gente já pegou um jornal, já teve acesso, ou mesmo online. Então, ele é um substantivo próprio, é um substantivo concreto, mas não é um substantivo coletivo. Então, eu paro na classificação aí. Ele é um substantivo próprio e concreto. Eu vou deixar vocês passarem os olhos em todas as palavras aí, tentando classificar de maneira geral, tá? Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer enquanto o pessoal analisa. Foi? Deixa eu ver aqui o bate-papo, tem pergunta. Podemos? Então vamos ver. Eu não consigo visualizar o slide. Assim? Estou tentando escrever, Will. Eu não consigo visualizar os slides. Vera, você vê os slides? Vejo, mas eu imprimi. Tá. Imprimi todas as folhas. Deixa eu ver mais quem. Gente, vocês estão vendo meus slides? Tá aparecendo direitinho pra mim. Denise, deve ser alguma configuração do seu computador. Outro pedido, gente, que eu esqueci de falar. Eu sempre mando material antes para vocês, para quem quiser imprimir ou baixar no computador. Porque quando você baixa no seu computador, você pode ir acompanhando por ele. Porque eu sempre faço isso. Uso os slides, e aí vocês podem ir acompanhando no computador ou imprimir para fazer as anotações, que eu acho que facilita um pouco. Porque algumas configurações de computador realmente não deixa visualizar. Eu estou gravando essa aula, então pode ser que depois na gravação você consiga visualizar, tá? Eu vou falar a palavra, então. Jornal é uma palavra, gente. Jornal é um substantivo comum ou próprio? Comum. Jornal é um substantivo concreto ou abstrato? Concreto. Loja. Comum. Concreto. E concreto. Deixa eu ver aqui. Abelhas. Concreto. Colmeia. Coletivo. Muito bem. Comum, concreto, coletivo. Aqui nós temos um exemplo de uma palavra em que ela é as 3 classificações. É comum porque a gente tem ela não está separando de um grupo. Existem várias colmeias. Ela é concreta porque todo mundo já viu, aí tem uma ideia do que seja uma colmeia. E ela é coletiva porque ela representa várias abelhas. Eu tenho ali gnomo. Opa, gnomo. Comum, concreto. Muito bem. Então, vamos fechar os microfones agora. Muito bem. O gnomo é um substantivo comum e concreto, lembrando que não existe, ok, mas todo mundo tem uma imagem acústica do que seja um gnomo, né? Um ser pequenininho, com aquele chapéuzinho, não sei qual é a imagem que você tem na sua cabeça, mas nós temos essa imagem.
Então, nós demos conta de classificar os substantivos. Agora, nós vamos dar conta da sua formação. Como que eu analiso os substantivos de acordo com a sua formação? Quanto à formação, o substantivo ele pode ser primitivo ou derivado. Ele pode ser simples ou composto. Vamos entender o que significa a palavra primitivo. Primitivo significa o primeiro, o começo, a origem. E o derivado significa que vem de algum lugar. Vamos pensar nos derivados do leite. O leite é a origem. E aí, várias coisas vêm do leite. O queijo, a manteiga, o requeijão, enfim. Note que o primitivo é a palavra que não vem de outro lugar. Ela é única, ela é a primeira, ela é a origem. E o derivado é uma palavra que ela advém de uma outra palavra existente. Se eu penso terra, terra, gente, é um substantivo primitivo ou derivado? Primitivo, porque a palavra terra você não consegue imaginar de onde ela vem, essa palavra. Mas se eu começar a falar terreiro, terrinha, terrão, terraplanagem, terrestre, note que todas essas minhas palavras, elas são substantivos derivados, porque elas advêm de terra. Casa, substantivo primitivo. Caseiro, casinha, casebre, casarão são substantivos derivados. Menininho é um substantivo primitivo ou derivado? Derivado. É derivado, porque a palavra primitiva é menino, ok? Agora, o que é simples e composto? Da mesma série que eu falei para vocês, que vocês têm que colocar aí na cabeça de vocês, o que é nominal, você já pode aprender o que é simples e composto. Essa palavra também aparece muito na língua portuguesa. Exemplo, substantivo simples, substantivo composto. Sujeito simples, sujeito composto. Período simples, período composto. Adjetivo simples, adjetivo composto. A palavra simples e composto aparece várias vezes na língua portuguesa. E todas as vezes que você vir a palavra simples e composto, significa que simples, apenas um. Composto, mais de um. Quando eu digo que o substantivo ele é simples, ele é único, é uma palavra só, é um nome só. Eu digo cadeira. Cadeira é uma palavra só. Agora eu digo guarda-roupa. Note que todo mundo sabe o que é um guarda-roupas. É um ser. Mas para eu criar o nome desse ser, eu tive que pegar o verbo guardar mais a palavra roupa para formar a palavra guarda-roupas. Então, guarda-roupa é um substantivo composto. Cuidado. Vamos pensar aqui. Guarda-roupa é uma palavra primitiva ou derivada? Ou nenhuma das duas? Eu acho que é primitivo. Mas a gente não tem duas palavras. A gente tem guarda e a gente tem roupa. Ela não é uma palavra única. Ela não é a primeira. Porque para eu formar guarda-roupa, a gente tem o verbo guardar e a gente tem roupas. Mas ela também não é derivada. Porque derivada é uma palavra que advém de outra. É como casa, caseiro. Mas, por exemplo, guarda-roupa vem de guardar? Não. Roupa vem de guardar? Não. Ela não vem de uma palavra só. A origem dela, ela não tem uma origem em uma única palavra. Então, eu não posso dizer que ela é primitiva, mas também não posso dizer que ela é derivada. Quanto à formação, eu classifico a palavra guarda-roupa como uma palavra composta.
como um substantivo composto. Entenderam? Entendi. Tá, desafio. Girassol. Vou escrever aqui, tá? Ó, escrevi girassol, para vocês terem ideia. Girassol. Ela é composta porque a gente tem gira do verbo girar e sol da palavra sol para formar a terceira palavra, que é girassol. Ela é primitiva ou derivada? Ou nenhuma das duas? Nenhuma das duas. Ok? Então, a gente tem aí uma palavra composta, não derivada. Gente, então até agora o que a gente viu? O substantivo pode ser analisado sob a sua classificação simples, sobre a sua classificação comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Quanto à sua formação, primitivo, derivado, simples e composto. Ok? Estão me perguntando se uma palavra pode ser primitiva e derivada ao mesmo tempo. Não. Ou ela é a única, ou ela é derivada. Por exemplo, eu digo, vamos pensar numa palavra. Professorzinho. Professorzinho é uma palavra primitiva ou derivada? Repete. Professorzinho. Derivada, porque antes de professorzinho existe professor. Então, professor é primitivo e professorzinho, derivada. Para uma palavra ser derivada, ela precisa vir de uma outra primitiva. Então, ela nunca pode ser primitiva. Ok? Agora, ela pode ser derivada e composta? Não. Porque composta, você compõe as palavras, você pega mais de uma. Ela não vem de uma primitiva. Não é uma palavra que se formou a partir de outra. Ela é uma palavra que foi composta por outras. É como compor uma música. Quando eu componho uma música, eu pego várias notas musicais. Quando eu componho uma palavra, quando eu digo... Fecha o microfone, gente. Quando eu digo que uma... Tô fechando. Quando eu digo que uma palavra ela é composta, eu quero dizer que ela foi composta por outras palavras. É uma composição. Ok? Então, você pega uma, pega a outra. Pé de moleque. Veja que pé de moleque não veio de uma palavra. Mas ela foi composta por 3 palavras. Peguei o pé emprestado, peguei a preposição de emprestada e peguei o moleque emprestado e criei uma outra palavra, pé de moleque. Que é uma palavra primitiva? Não, porque ela também não é a primeira. Eu precisei de outros. Mas é uma palavra derivada? Não, porque ela não veio de uma primitiva. Ela foi composta por várias. Então, eu não posso dizer que uma palavra composta ela é primitiva ou ela é derivada. Ela é apenas composta, tá? E aí, temos algumas palavras aqui. Deixa eu ver essas palavras. Eu vou falar porque algumas pessoas não estão visualizando o slide. Vamos, passei. Olha aí, eu tenho livraria. Vamos pensar em livraria. Eu quero fazer um exercício com vocês. Desde a classificação até... Tentando diminuir, não consigo. Desde a classificação até a formação. Lembrando que a classificação livraria é simples, comum ou próprio? Comum. É concreto ou derivado? Concreto. É coletivo? Não, não é coletivo. Quanto à formação, ela é primitiva ou derivada? Derivada.
Ela é simples ou composta? Simples. Simples, porque é uma palavra só. Passatempo. Esse passatempo não é o biscoito, tá? Passatempo é comum ou próprio? Comum. Concreto ou abstrato? Concreto. Gente, qual é a imagem do passatempo? Por favor, diga para mim qual é a imagem do passatempo. Vocês pensaram no pacotinho de biscoito? Não, você falou, mas eu pensei. Ó, o passatempo, gente, é abstrato. Eu não consigo ver uma imagem física do passatempo. Você pode falar, mas eu vejo alguém deitado na rede. Alguém deitado na rede não é passatempo. É alguém deitado na rede, entende? Então, assim, o passatempo, ele não tem uma imagem física. A gente sabe o que é, mas não tem uma imagem física. O passatempo, ele é abstrato. Ele é coletivo? Não. Quanto à formação agora, ele é primitivo ou derivado? Nenhum dos dois. Ah, muito bem. Nenhum dos dois. Ele é simples ou composto? Composto pelo verbo passar e pela palavra tempo, ok? Até aqui foi? Sim. Então, vou adiante. E a pergunta pode fazer que eu estou olhando o bate-papo. E aí a gente vai para a última instância, que é a flexão. Gente, esse negócio não para. A flexão. Quanto à flexão, eu posso analisar o gênero, lembrando que masculino e feminino. O número singular e plural. E ainda o grau. Qual é o grau que eu tenho? Qual é o grau que eu tenho do substantivo? Aumentativo e diminutivo. Masculino e feminino, gênero. Singular e plural, número. Aumentativo e diminutivo, grau. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos analisar quanto o grau. Vou pular isso. Quanto grau, gente? Olha só. Os substantivos podem ser uniformes ou biformes. Vou começar separando por aí. O que é um substantivo uniforme? É um substantivo que tem apenas uma forma. Uma única forma. E o que é um substantivo biforme? Ele tem mais de uma forma. Duas formas. Vamos pensar. Menino e menina são substantivos uniformes. São muito próximos. Mas quando eu digo homem, qual é o feminino de homem? Mulher. É uma forma completamente diferente. Então eu vou dizer que mulher é um substantivo biforme, porque eu tenho homem. Mas eu digo que menino é um substantivo uniforme, porque ele tem uma forma só. Eu só mudo o finalzinho para indicar o gênero. Mas é uma mesma forma. Mãe. Mãe é um substantivo biforme ou uniforme? Eu não tenho pai? É. Mãe e pai são completamente diferentes. Então, eu tenho duas formas para nomear esses seres. Então, é um substantivo biforme. Tá? Estudante. Uniforme. Eu tenho apenas uma forma para nomear esses seres aí. Ok? Muito bem. Agora nós temos os epicemos. O que é o epiceno? É aquela nomenclatura para diferenciação dos animais, de alguns animais. E aí a gente utiliza a palavra macho e fêmea. Quando você separa o gênero pela palavra macho e fêmea, significa que aquele ser ele é um substantivo epiceno. Eu digo, por exemplo, jacaré. Jacaré macho, jacaré fêmea. Então a gente tem um substantivo epiceno. E cachorro, gente? O cachorro é um substantivo
uniforme. Ele possui cachorro, cachorra. Mesma forma, formas diferentes. Eu não posso falar que o cachorro é um substantivo epiceno. Por quê? Porque existe uma forma de indicar esse gênero diferente do macho e fêmea. Você só vai dizer que um substantivo é epiceno quando você diferenciar por macho e fêmea. Ok? Agora, o que é o comum de dois gêneros? Eu posso usar tanto para masculino quanto para feminino. Isso aí é uma palavra que eu posso usar tanto para o masculino quanto para o feminino. E ela vai ser diferenciada apenas com artigo. Eu acabei de dizer para vocês estudante. Note que eu digo o estudante e a estudante. A palavra é a mesma, é comum para os dois. Mas a diferenciação vai ser pelo artigo. Agora, eu tenho uma última classe de gênero que é o sobrecomum, que é aquele que é comum para todo mundo. É idêntico para homem e mulher. Ou seja, se é comum para homem e mulher, nem o artigo vai fazer a diferença. É uma palavra que só existe em um gênero e esse gênero pode ser utilizado para os dois. Quer ver um exemplo? Testemunha. Criança também seria? Criança. Muito bem. Testemunha. Eu apenas digo a testemunha. E a testemunha pode ser para homem e pode ser para mulher. Ele foi a testemunha. Ela foi a testemunha. Note que é sobrecomum, ou seja, comum para todo mundo. Gente, em concurso público, se você não estuda bem isso, você vai confundir o comum de dois gêneros com sobrecomum. É muito comum a gente perceber os alunos fazendo confusão sobre isso. O comum de dois gêneros é a mesma palavra. O sobrecomum é a mesma palavra também. Só que o comum de dois gêneros, eu vou usar o artigo o, a para diferenciar. E o sobrecomum, nem isso eu faço, porque até o artigo é o mesmo, ok? Perguntas aqui? Eu acho que essa parte aqui é um pouco mais densa. Então, eu vou deixar vocês refletirem. Olha só. Tem aqui a explicaçãozinha. Epiceno, vou explicar. Aqui eu tenho uma explicaçãozinha do biforme, que a gente viu duas formas, né? Gato, gata, homem, mulher. Agora, o epiceno que a Eliane pediu aí, sempre tem um gênero que é nomeado para os bichos. Só que existem alguns bichos que não têm duas formas, como, por exemplo, o gato e a gata. Agora, vamos pensar no borboleta. Eu nem sei se borboleta faz assim, mas eu acho que é. Vamos pensar na borboleta. Você quer diferenciar borboleta masculino e borboleta feminino? Penso eu que vai ser borboleta macho, borboleta fêmea. Jacaré macho, jacaré fêmea. Cobra macho, cobra fêmea. Note que é a mesma palavra, mas ela vai ser diferenciada pela palavra macho e fêmea. Você só vai chamar um substantivo de epiceno quando você usar a palavra macho e fêmea para... quando você usar a palavra macho e fêmea para diferenciar o gênero. Agora, se você diz cachorro ou cachorra, não é. São duas formas que tem para poder utilizar para a palavra. Ok? Entendido, Eliane? Oi. É Ana Paula. Oi, Ana. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Porque eu fiquei meio perdida nesse aí. Pode. Eu não sei se eu entendi correto. Tá. Eu entendi que você falou que uniforme só tem uma forma. Aí você deu o exemplo de menino e menina. Certo? Ah, eu falei isso? Eu falei errado. Eu falei... porque aí gato e gato, então seria... É biforme. Ah, tá. Porque eu até anotei. Ai, deixa eu falar de novo, senão o pessoal...
Deixa eu falar de novo, que o pessoal deve ter notado. Gente, quando eu tenho mais de uma forma, biforme. Quando eu tenho uma única forma, uniforme. Vamos pensar, estudante. Estudante é biforme ou uniforme? É uniforme, porque só existe estudante. Ou estudante é estudante. Mas quando você diz menino, tem uma outra forma. Qual é a outra forma? Menina. Não é a mesma. Se eu falei que menino e menina é uniforme, eu falei errado. Desculpa. E obrigado, Ana, por se atentar a esse detalhe. Obrigado. Não é uniforme? O estudante, o doente, tudo vai ser uniforme. Isso, o doente, a doente. Isso aí, isso aí. Todos podem ser classificados uniforme e biforme. Por exemplo, igual você falou, ele é uniforme e ele também é comum de dois gêneros. Entendeu? Porque assim, doente é doente, tanto homem e mulher é a mesma palavra, é uma forma, uniforme. Mas para diferenciar o masculino e o feminino, eu digo o doente, a doente. Então ele é um substantivo uniforme comum de dois gêneros. Entendeu? Olha o comum de dois gêneros, outros exemplos. O colega, a colega. O artista, a artista. E exemplo de sobrecomum. A criança, a testemunha, a vítima, o gênio, o ídolo, o indivíduo, o cônjuge. Eu vou chamar a atenção de vocês para duas palavras que são recorde de concurso público. Primeiro, o cônjuge. Muita gente no dia a dia fala errado. Exemplo, o homem, quando se refere à sua esposa, a gente ouve falar, ai, ela é a minha cônjuge. Ela não é a minha cônjuge. Ela é meu cônjuge. O homem, se referindo à mulher, tem que dizer que a mulher dele é meu cônjuge. Porque cônjuge só existe no formato o cônjuge. Tanto o homem quanto a mulher. E a mesma coisa é ídolo. É uma palavra que eu vejo as pessoas errando muito. Ah, ela é minha ídolo. Ou ela é minha ídola. Pior ainda, né? Ídola. Não, gente. Ela é meu ídolo. Ela é meu ídolo. Só masculino. Então, todas essas palavras que vocês estão vendo aqui, elas só têm esse formato. O indivíduo. Ah, ela é uma indivídua. Não, ela é um indivíduo. São palavras sobrecomum. Uma forma única. Lembrando que palavras sobrecomum são palavras também uniformes. Só tem uma forma. Criança, testemunha, só existe uma forma. Então é uniforme e sobrecomum. Olha aí, vamos pensar. Rival. Eu quero que vocês pensem sobre a palavra rival. Primeiro pensar se ela é uniforme e biforme. E depois pensar se ela é epiceno, se ela é comum de dois gêneros ou se ela é sobrecomum. Pensaram? Tá. Eu vou lá do início. Quanto à classificação primeiro. Ela é comum ou próprio? Comum. Ela é concreto ou abstrato? Abstrato. E agora? Concreto, eu tenho a pessoa. Isso. Se animal tem uma pessoa. É, porque quando você usa... E a vida que é meu rival. Isso. É alguém que não gosta de você ou alguém que não gosta de alguém. Você, quando usa a palavra rival, você vai pensar em alguém. Quem é a rival? Depende de quem tem inimigo aí, né? Essa pessoa existe.
Ela é concreto. É coletivo? Não. Quanto à formação, é primitivo ou derivado? Primitivo. Quanto a ainda formação, é simples ou composta? É simples. Agora, quanto à flexão. Primeiro, quanto à flexão de gênero que nós estamos vendo. Ela é uniforme ou biforme? Uniforme. Só tem uma forma, uniforme. Ela é epiceno, comum de 2 ou sobrecomum? Comum de 2. Comum de 2. O rival, a rival. Sempre que eu diferencie por o, a, é comum de 2 gêneros. Ok? Vamos lá? O artista. Uniforme ou biforme? Uniforme. Comum de 2 sobre comum ou epiceno? Eu ia falar comum de 2. Comum de 2. Isso. O artista, a artista. Muito bem. Mulher. Uniforme ou biforme? Biforme. Epiceno, comum de 2 ou sobrecomum? Ou nenhum deles? Nenhum deles. Apenas digo que mulher é um substantivo biforme feminino. Biforme feminino. Ok? Tem que botar biforme feminino? Sim. É você saber que existe uma outra forma e você saber que é apenas feminino. Masculino e feminino é o número 1. Esse é o básico, masculino e feminino. Agora, eu só digo quando é comum de 2 gêneros quando é um caso à parte, especial. Eu só digo quando é sobrecomum, epiceno, quando são casos específicos. Tirando isso, menino. Substantivo, biforme, masculino. Professora, substantivo, biforme, feminino. Ok? Vou adiante. Aqui. Quanto ao gênero, quanto à flexão, antes de eu pular para cá, deixa eu dar duas informações. Quanto à flexão, gente, dos substantivos, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que cai muito em concurso, e que as pessoas erram. Qual o plural de flor? Flores. Ok. Qual é o diminutivo de flor? Florzinha. Ok. Qual é o diminutivo de flores? Florezinha. Então, é essa atenção que eu quero chamar para quem não assistiu minha aula ainda. Gente, as pessoas no dia a dia falam florzinha. Para com isso. A gente acompanha a palavra primitiva. Qual é a palavra primitiva? Não são flores, flores. Então, se você quer se referir a mais de uma flor no diminutivo, são florezinhas. Para com florzinhas. Só no singular que é admitido. Flor, florzinha. Mas quando passa para o plural, flores, florezinhas. Por exemplo, caracol. Qual o diminutivo de caracol? Caracolzinho. Passa para o plural, caracóizinhos. Então tem que acompanhar o plural. E as pessoas erram isso. Não é florzinhas, não. Florezinhas. Ok? Aqui nós temos um teste de conhecimento. Eu não vou pedir para vocês não falarem, mas para digitar. Quando você já souber a resposta, quando você já souber a resposta, você digita aí que eu vou acompanhando. Deixa eu diminuir para eu olhar. Não consigo. É falha a caracterização do substantivo em. Onde o substantivo está caracterizado errado? Dá uma olhada e escreve a letra no bate-papo para mim.
Bom, já temos algumas respostas, as pessoas estão pensando da mesma maneira. A primeira, necessidade de uso. Está dizendo que necessidade é abstrato. Vamos pensar. A gente não tem uma imagem física do que seja necessidade. A gente tem ideia do que é necessidade, pessoas passando necessidade. Mas a necessidade em si não tem uma imagem acústica. Então, ela realmente é abstrata. Transplantação. Está dizendo que é derivado. Transplantação vem de transplantar. Transplantar vem de plantar. Olha como é que ela é derivada, como é que ela vem de outra palavra. Então, está correta. Riquezas. Está dizendo que é derivado, que vem de rico. Então, rico, riqueza é derivado, vem de outra palavra. Influência está dizendo que é concreto. Bom, a gente não tem uma imagem acústica do que seja influência. Não tem uma corporificação da influência. A gente sabe o que é uma pessoa influente, mas não tem ideia visual do que é influência apenas. Ela não é concreta. Essa é uma palavra abstrata. E embaixo está falando que o povo é coletivo. Sim, é uma palavra que representa várias pessoas. Então, é coletivo, tá? Letra D, quem disse aí está certinho. A próxima. Eleja a oração com um substantivo uniforme sobrecomum. Eu tô conseguindo digitar, não tá? Por isso que eu não tô respondendo. Ah, tá. Só para lembrar que comum de 2 se confunde com sobrecomum, tá? Os dois são iguais. Só que para ser comum de 2 gêneros, eu preciso diferenciar por artigo, o a. Se nem isso eu faço, se é uma palavra só e um artigo só, ela é sobrecomum, é igual para todo mundo. E é essa que eu quero. Note que na letra A, eu tenho a destreza do acrobata deslumbrou. Ali a palavra é acrobata. Gente, eu digo o acrobata, a acrobata. Ela é comum de 2. Na letra B, turistas. Eu digo o turista, a turista. Ela também é comum de 2, porque eu separo por o artigo o a. Na letra C, cobras venenosas. Lembramos que cobra é macho e fêmea. Então, é epiceno. Animais separados por macho e fêmea é substantivo epiceno. E o último eu tenho a palavra que eu chamei a atenção de vocês. Cônjuge. Gente, só existe o cônjuge. Tanto para homem quanto para mulher. A mulher também é chamada de o cônjuge. É sobrecomum, ou seja, é comum para todo mundo. A mesma palavra e o mesmo artigo. Então, quem colocou a letra D, tá ok, tá? Aqui. Assinale a palavra que só pode ser empregada em um gênero. O eletricista, a eletricista. 2 gêneros. O colega, a colega. 2 gêneros. O chefe, a chefe.
e ainda pode ser a chefa. 2 gêneros. A testemunha. Só pode ser a testemunha. Não existe o testemunha. Só existe a testemunha. Então, essa aí é um exemplo de apenas um gênero para os dois. E a letra E, o servente, a servente. Considerando que eu falo a testemunha para o homem e para a mulher, esse substantivo observado pode ser classificado como epiceno, sobrecomum, comum de 2 ou derivado. Quem colocou letra B tá ok. Sobrecomum. Ou seja, só existe a testemunha. É comum para todo mundo. É idêntico para todo mundo. Ok? Aqui. São femininos os substantivos abaixo, exceto... Vamos lá. Gente, vou começar com a que o pessoal mais erra no dia a dia. Coloca na sua cabeça. Alface é uma palavra feminina. Alface é mulherzinha. Alface não é hominho, ok? Não diga o alface. Diga a alface. Eu quero uma alface e não um alface. Para de dizer que o alface está verdinho. O alface não está verdinho, porque não é homem. A alface está verdinha. Vou para a segunda. Cal. Gente, para de dizer que cal é masculino. Não é homem, não. Cal é mulher. É a cal. Eu tenho que comprar uma cal. Ele pintou com a cal. Ai, é estranho, William. Sim, mas no dia a dia nós usamos o. Não é. Então, cuidado com cal e alface aí no dia a dia de vocês. Basta prestar atenção nisso. Vai comprar uma alface fresquinho? Não. Vai comprar uma alface fresquinha. Cataplasma também é uma palavra que as pessoas costumam errar. As pessoas costumam dizer o cataplasma. Não é o cataplasma, é a cataplasma. Então, a partir de hoje, vocês sabem que cataplasma é uma palavra feminina. Radiovitrola e saca-rolhas. Bom, a radiovitrola é o correto. E o saca-rolhas é o correto. Então, a única que é masculina aqui é a letra D. É o saca-rolhas. Preciso de um saca-rolhas. Vou comprar uma radiovitrola. Ok? Anotaram aí, né, gente? Para ninguém falar errado. Há somente substantivos abstratos em. Vamos ver se vocês acham a sequência de substantivos abstratos. Vou botar a letra C. Ó, Deus. Todo mundo consegue ter uma imagem de Deus, Papai Noel, fantasma, Saci Pererê. Todos esses não existem, mas nós, com exceção de Deus aí, dependendo da sua crença, mas todos esses são seres que nós imaginamos a imagem. Então, a letra A, todos são concretos. Na letra B, fada, concreto. Amor, abstrato. Fumaça, concreto. Boneca, concreto. C, amor, ódio, saudade, medo são sentimentos. Os sentimentos são sempre abstratos, não tem imagem física. Sentimentos são sentidos, não são visualizados, nem concretamente e nem na mente, tá? Anjo é concreto, sorriso é concreto, boneca é concreto. E frio? E frio?
Frio é concreto ou abstrato? Abstrato. Abstrato. E vento? Concreto. Então, por que o vento é concreto e o frio é abstrato? Só para provocar vocês. Ai, não sei te responder. Não, Eu sinto os dois. É isso aí, eu sinto, gente. Existe uma materialização, vou colocar entre aspas, concreta, né? O frio a gente sente na pele a existência dele. E o vento também. Inclusive, a gente tem a percepção do vento nas árvores, enfim. Esses seres que têm uma percepção da existência, mesmo sendo invisíveis, vamos dizer assim, eles são concretos. Então, o Hudson perguntou do vento, quando eu perguntei do frio, ambos são concretos. Por quê? Porque tem essa percepção da existência. Entendeu, Vera? Tem a imagem do frio, né? Que a neve, aquele coisa que a gente vai sentir aquele frio no corpo. Também. A gente pensa assim, há uma comprovação do frio. Há uma comprovação do vento. Mesmo que ele não tenha... Quando a gente fala de amor, a gente também sente. É diferente. O amor que você sente não é o amor que eu sinto. É diferente. É um sentimento muito subjetivo. Amor... E o frio também não. Não, o frio é subjetivo? O frio não é subjetivo. Não, sim. O frio que eu sinto não é o frio que você sente. Sim, mas assim, o frio é o frio sempre. O amor não é o amor sempre. O que você sente pode ser amor e o que eu sinto pode não ser amor. Mas o frio não. Embora você possa sentir menos frio do que eu, mas você sabe o que é frio. Agora, os sentimentos que são subjetivos, eles não são palpáveis. O que é o amor? A gente diz que tem pessoas que nem amam. Então, assim, entendeu? Fenômenos da natureza. Vamos colocar para ficar mais fácil. Fenômenos da natureza são concretos, gente. São visíveis. São visíveis a chuva. O vento não é visível, mas é perceptível. Você sente. Agora, amor, ódio, rancor, emoção, compaixão. São sentimentos muito subjetivos. Muito particulares, muito individuais. Oi, Vera? Então, eu perdi aqui, eu não consegui não. Você repetiu pra mim? Onde você parou? Então, eu não tô entendendo do frio nem do amor. Deu um bolo na minha cabeça, eu não consegui. O frio? Vamos lá. Você entendeu que você sente o frio, você sabe da existência dele, você tem uma comprovação da existência dele? Sim. Isso também com o vento. Uhum. Isso também com a chuva. Isso também com o calor. Há uma comprovação disso. Aí quando ele me fala, mas o amor também eu sinto. Só que o amor é subjetivo. E aí eu falei para ele, as pessoas sentem amor de forma diferente. Tem gente que diz que nem ama. Agora, e o frio? Você pode sentir menos frio que eu, mas você sabe o que é frio e você vai sentir frio. Agora, e o amor? Você vai sentir o amor no mesmo momento que eu? Entendi. Então, o calor. O calor você sente, eu sinto, todo mundo sente. Seria isso? Por mais que a pessoa pode ser friorenta, gente. Um dia que tá calor, ele é perceptível. Por mais que a pessoa, por exemplo, seja calorenta, mas num dia que tá frio, é perceptível. Inclusive, a própria pessoa fala, nossa, vocês estão sentindo frio, mas eu não estou. Mas é perceptível a existência do frio e do momento dele. Embora você não sinta. Tô dizendo isso porque tem gente que é calorenta, né? Não sente aquele frio, mas sabe da existência dele naquele momento. Isso pode ser uma questão corporal dela, não sei, né? E aí uma dica para você não se perder, fenômenos da natureza são concretos. Frio, chuva, essas ideias de fenômenos da natureza são concretos. Agora, sentimentos são abstratos. Amor, ódio, rancor, compaixão, misericórdia, tudo isso é abstrato. Sentimentos são abstratos. Entendeu? Entendi. Beleza. Essa parte é confusa mesmo.
E aí, gente, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem e eu começo corrigindo na próxima aula. Eu coloquei o slide lá no grupo. Vocês vão classificar essas palavras em todas as instâncias de classificação. Classificação, formação e flexão, tá? Exemplo, país. Vou fazer o primeiro. País. Vou começar lá da classificação. Comum, concreto, não é coletivo. Primitivo, simples, masculino. Singular ou plural? Singular. E aí você pode colocar a flexão do número, singular ou plural. Ok? Entendeu o que é para fazer, gente? Ok. E aí eu vou deixar vocês fazerem esse, que aí a gente começa corrigindo na próxima aula. Ops, eu não salvar isso. Deixa eu só dar mais um informe para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Alguém me perguntou do material. Gente, anota aí, vou colocar aí para vocês o meu e-mail. Eu vou pedir que vocês me enviem um e-mail. Peraí. Quem não tem ainda as minhas apostilas, anota esse e-mail aí, will.alves@gmail.com. Vocês vão solicitar por este e-mail as apostilas do curso. Will, eu vou te dar meu e-mail, você me envia. Gente, isso vai me enrolar mais. É o mesmo de terça, a mesma apostila. Isso vai me confundir e assim, eu recebo muitos e-mails, então para eu não ficar te devendo nada, é mais fácil você me cobrar, que aí eu te respondo pelo seu próprio e-mail, tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem isso. Quem não tem as apostilas ainda, me encaminhe um e-mail solicitando as apostilas, que aí você vai ver a matéria aqui, depois vai poder ir na apostila para poder ver o conteúdo, você vai poder fazer os exercícios da apostila, olhar no gabarito, se tiver dúvida, traz as dúvidas para a sala. A gente não vai poder ficar corrigindo muitos exercícios por conta do tempo que a gente tem para fazer o concurso. Eu tenho que focar na explicação na matéria. Eu vou fazendo como eu fiz hoje, colocar alguns exercícios, tirando dúvida. O que é que vocês vão fazer? Depois vocês vão estudar o material e na próxima aula, se tiver dúvida, olha, semana passada eu fiquei com dúvida nisso, não consegui fazer isso, e aí eu vou explicando para você, tá? Vou encaminhar o material da aula de amanhã. A aula de amanhã eu vou começar a falar de língua, linguagem. O pessoal da terça já viu essa aula, mas, enfim, nunca é demais, né? E pode contribuir também. Eu vou encaminhar porque vocês podem fazer como a Vera. Quem tem dificuldade de olhar os slides projetados aqui, pode imprimir os slides para poder fazer anotações, pode baixar no computador para fazer anotações também no computador, para acompanhar aí quem tem dificuldade, tá? Alguém tem alguma pergunta? Filha, sim. Você falou que na terça vai focar em classe de palavras. E na segunda e na quarta, como é que é? Na segunda eu vou entrar em sintaxe e semântica. E na quarta-feira vai ser a parte de língua, linguagem, textos. Tipos de textos. Tá bom? Só para eu me organizar, tá ótimo. Tá joia, nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu tenho. Pode falar. No caso, eu sou da turma regular de português, então eu vou participar nas terça-feiras, certo? Isso, o pessoal da turma de terça vai continuar dando prosseguimento em classes de palavras, que é onde a gente já estava mesmo, tá? E o pessoal da turma de Barra Mansa vai participar dos 3 dias, só que vai ver matérias diferentes para a gente dar conta de tudo. Tá bom? Mais alguém, gente? Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Por abraçar a ideia. No começo eu falei, gente, não vamos formar a turma, porque 10 pessoas, a gente está com uma turma de 21 pessoas. Obrigado por todo mundo que acredita no meu trabalho. A gente vai tentar fazer o melhor. Qualquer dúvida é só me acionar. O WhatsApp eu sou um pouco complexo, vocês já perceberam, né? Vocês recebem uma mensagem automática, porque às vezes eu estou em reunião, porque eu estou trabalhando também presencialmente na Secretaria de Educação, na FATEC, mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês da melhor maneira, tá? Gente,
Vocês têm vergonha? Vamos abrir a imagem para a gente ver eu printar, para a gente fazer propaganda do nosso curso, para mais pessoas virem. Se quem puder abrir para eu printar, fazer uma carinha sorrindo, vou printar. Eu agradeço, tá? Peraí, mas quem? Isso. Eu não vou abrir porque eu tô pequenininha aqui, tá, Olivia? Tá joia, tá joia. Então eu vou printar, hein? Quem tiver que sorrir agora. Pronto. Prontinho, gente. Obrigado, boa noite. Até amanhã, hein, gente. Abraço. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã, gente. Tchau.